Oi, gente, como é que vai? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa live de hoje. Sabe, essa live de hoje eu achei tão interessante porque a gente vai falar sobre uma coisa que muitas pessoas acham que, como assim poesia, né? Poesia agora. Poesia sim. Mas a poesia que transforma, né? Que, como a gente vai ver aqui com o nosso poeta, esse gaúcho, né? Esse gaúcho que largou uma vida de publicidade, de uma família de advogados e se lançou nesse mundo e conseguiu uma proeza, gente. Imagina você fazer um projeto de vídeo e ter, falando sobre poesia, poesia falada, e ter mais de 90 milhões de visualizações. Sabe o que é isso? 90 milhões de visualizações é muita coisa. É porque ele consegue dar a sua mensagem e trazer, né? Fazer essa ligação com as pessoas. Isso é uma coisa incrível. E ele fala sobre coisas que a gente pensa muito, né? Como é que você rompe tudo e vai e se joga num projeto seu que você acredita? Como é que isso acontece? Como é que a gente solta as amarras e vai em frente para conquistar um sonho? O sonho dele era viver de poesia. Bem, então a gente vai falar hoje, olha, vou mostrar aqui a Voz ao Verbo, Poemas para Calar o Medo, do Alan Dias Castro, que já deve estar perto ali, já deve estar nos assistindo. E eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, porque a gente vai saber como é que uma pessoa faz uma poesia falada e consegue esse fenômeno de 90 milhões de acessos, né? Que é uma coisa incrível, inédita, né? Bom, vamos ver se ele já está aqui. Alan já está aqui. Como é que foi vir para o Rio de Janeiro, né? Largar tudo. A namorada, que ele namorou 6 anos lá. Oi, Alan! Olá, e aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom? Estava contando um pouquinho aqui da sua história, porque achei você muito corajoso, estava lendo seu livro, e Que acho que parte você estava contando? Que parte eu te interrompi aí? estava falando que você é um cara corajoso, e você faz uma coisa que todo mundo pensa, não, como é que é difícil a gente romper as barreiras e seguir um sonho, né? Você colocou como subtítulo aqui, Poemas para Calar o Medo. E o medo é realmente a coisa que mais nos impede de ir em frente, né, Alan? Como é que Sem você... dúvida. Eu li aqui a sua trajetória, né? Que você, esse livro é muito interessante, né? Porque você mistura poesia e prosa, Sim, história, né? E conta. Então, eu queria que você começasse assim contando para gente como é que você decidiu, como é que foi essa decisão de largar tudo, essa vida que você tinha organizada lá no Sul e se arriscar no Rio de Janeiro para ser poeta. bom, primeiro quero te agradecer o convite, estou bem feliz em trocar essa ideia. E essa ideia do livro, dessa mistura de prosa e poesia, foi da editora, onde os vídeos, ela é resultado desses textos de vídeos semanais, mas eles trouxeram esse extra, assim, de, pô, se você contasse a história até chegar aqui, justamente pela curiosidade, né? Como assim poesia falada alcançando tanta gente? Como assim viver do sonho? Então, achei muito legal essa história e nada mais difícil, muitas vezes, do que ser sincero, do que contar a sua história em primeira pessoa. E, na verdade, esse medo foi o grande, uma vez desmistificado esse medo, foi o grande, talvez a grande mudança, o grande divisor de águas, assim, inclusive dessa decisão. Quando lá em Porto Alegre ainda eu vivi um sonho que não era meu, como eu sempre digo, né? Meus pais tinham aquele desejo de que eu com menos de 30 anos, me formasse em Direito, depois faria um concurso para juiz e estaria resolvido o resto da vida, seria envelhecer, me aposentar e morrer. Nada contra esse roteiro, mas ele não era meu. E Não era assim, aí, não era. E não era meu nome que eu estava deixando na minha história. Por incrível que pareça, as pessoas perguntam, como assim? Mas é que toda vez que eu ia, Márcia, num escritório de advocacia procurar estágio, as pessoas diziam, o filho do fulano, o filho da fulano, porque então não era meu nome que eu estava deixando na minha história e isso me incomodava muito. Isso, sinceramente, ficava engasgado na minha garganta ali. Eu tinha sempre esse sonho de tentar, pelo menos, a escrita, tentar. Eu me expresso de diversas formas, sempre tendo a escrita como base, mas eram músicas, eram roteiros. E aí surgiu essa vontade, foi maior do que as minhas desculpas. E daí, se eu fosse tentar, pelo menos tentar para não ficar com aquela
Tinha uma frase antes de ter filho que dizia assim: e se meu filho perguntasse, pai, por que você não seguiu o teu sonho, não tentou? E se a minha desculpa não fosse maior que a minha vontade, ela não me serviria. E por sorte, mesmo antes de ter filho, essa desculpa já não me servia. Assim, eu pretendia pelo menos tentar. E uma vez no Rio, isso eu estou falando de 2010, já faz uma década, o fato de estar aqui só tentando, eu digo que eu tive a sorte de ter amigos que me hospedaram e eu fiquei no meu sofá. Eu digo que eu só tinha um sofá no meio de uma sala dos amigos e esse sofá nem era meu. Mas o símbolo de liberdade e de coragem que aquele sofá representava, para mim, era uma satisfação enorme, Márcia, de acordar todos os dias com letras de música. Eu tinha também tudo numa mochila, o sonho literalmente da mochila, e ia batendo em editoras, ia batendo em gravadoras, enfim, era uma via sacra que eu fazia ali, e isso me trazia uma satisfação muito grande. Eu estou tentando, sabe aquela coisa assim, puxa, dei o passo, dei o passo. E tem uma história que você deve ter lido no livro, que era muito semelhante com meu pai. Assim, meu pai gostaria de ter vindo para o Rio, na juventude dele, tentar a carreira de cantor. E pelo rumo da vida, não veio. E eu aprendi não julgar essa trajetória, sabe? Não, quem sou eu para dizer que ele deveria ter feito isso ou aquilo? Então, aprendi muito a respeitar a trajetória de cada um, o rumo que a vida toma, ninguém pode julgar, né? E foi graças a ele, graças a minha mãe, minha família inteira, que eu pude dar esse pulo, assim, eu pude pelo menos tentar. Então, eu demorei a entender que por mais parecidos que fossem os caminhos, eu teria que fazer o meu. Então, Eu fico imaginando que uma família que tem sonhos que você seguisse o caminho deles, né? E para você mostrar que você realmente queria ser uma coisa completamente diferente. Deve ter sido uma batalha muito grande. Primeiro para você externar e depois para você trazer a notícia para eles, né? para externar foi sinceramente, é por isso que hoje eu gosto muito de voz ao verbo, de dizer. Eu tenho um projeto hoje que se chama Voz ao Sonho, e eu acho que a diferença está toda em que você pontuou, externar, falar o que quer, dividir a sua verdade. Isso não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco fácil. Agora, contando é bonito, né? Parece, puxa, aí veio para o Rio e foi... Mas a trajetória realmente de um medo de desapontar, né? Afinal de contas, eu estava indo contra um futuro que eles estavam me oferecendo. E no momento eu não tinha ainda a maturidade para perceber que eles estavam me oferecendo uma oportunidade. Eu não deveria ir contra, não deveria achar ruim. Poxa, era uma possibilidade dentro da realidade deles que era o melhor para mim. Isso é cuidado, sabe? E com o tempo eu passei, amor, exato. Dentro do ponto de vista deles, era o melhor para mim. E de fato deveria ser, se for pegar um parâmetro de responsabilidade, ou inclusive do que é o óbvio ali, né? Vai arriscar o quê? Que papo é esse de poesia? Como assim? É cuidado, hoje eu percebo. Então, tendo essa percepção, foi muito mais fácil parar de ir contra o que eu não queria, que era não quero direito, ok, eu vou bater a cabeça na parede o resto da vida, para poder dar esse passo de a favor que eu sempre quis. E tendo tomado essa iniciativa, essa coragem, eu pude contar com o apoio deles, com uma rede de suporte assim, muito interessante a partir desse passo que é tão difícil. Né? Eu sempre digo, o primeiro passo individual, ninguém poderia ter dado por mim, mas o caminho não é solitário. Então, fui encontrando pessoas que me trouxeram. Quanto tempo você ficou batendo em porta até você sentir que você já estava no chão? Porque aqui você conta que você ficou muito tempo, aqui no livro, que você ficou muito tempo sozinho em casa, que você quase não saía, que você ficava nas mídias sociais, que você não estava se sentindo assim com possibilidade de se abrir para essas relações novas. Exato, é que eu pelo menos pensava que seria mais fácil, né? Esse negócio, vou chegar no Rio, 1 ano, 2 anos, as coisas vão acontecendo. Eu sempre digo, né? O papo de seguir o sonho tem a realidade no meio do caminho. Não foi tão simples, Márcio. Eu sempre fui muito bom assim em transformar a resiliência em fôlego. Eu seguia e sabia que muitos sims muitos não chegam até um sim, então tinha essa coisa na minha cabeça, mas na prática mesmo não é tão simples. E como eu vim sozinho, deixei o meu emprego, como você citou, deixei minha família, a minha esposa, que depois veio, ainda era minha namorada, ficou lá também. Então era uma coisa que, poxa, eu estou deixando tanta coisa para trás em busca de algo tão desconhecido assim, tão imprevisível totalmente. E aí chegou um momento em que realmente baixa essa confiança, eu fui cansando e cansando, pensei algumas vezes em desistir, e tive a sorte de contar com o apoio mesmo de longe dessas pessoas e da minha irmã, que veio morar aqui também, que ela realmente percebeu essa minha necessidade de alguém próximo. Né? É muito bom alguém dizendo que confia,
E a minha sorte também foi que ninguém nunca me julgou assim, nem minha namorada não me deu prazo, sabe? Aquela coisa de prazo para realizar um sonho. Prazo é uma coisa que assusta, né? Muito, Prazo. eu tenho um ano para fazer a coisa acontecer. O que é fazer a coisa acontecer além de bater em portas? Então, foram muitos anos, né? E muitos anos de levando o que eu acredito mesmo assim de diferentes formas. Só que a grande mudança para mim foi quando eu parei de me esconder atrás da caneta, Márcia. O que é isso? Eu levava o material dos outros muitas vezes assim, eu era só compositor, então eu levava o material de parceiros, eu ficava sempre escondido, não era o veículo do que eu acredito, né? Então, eu acredito que essa exposição que eu hoje em dia consigo nas redes sociais vem muito dessa vitória de romper essa barreira, esse medo mesmo de sair atrás da caneta e dizer essa é a minha ideia, é isso que eu acredito, e eu me tornar o veículo dessa verdade, digamos assim, né? Então, o processo não foi simples, passou muito por autoconhecimento, no caso. Quando é que você decidiu que você ia fazer vídeos, né? Que foi aí que você apareceu realmente, Foi. né? 70 milhões de visualizações. É muita coisa, né, Alan? É. Como é que foi essa decisão? Agora eu vou fazer o vídeo e vou falar isso. E você se viu falando e você gostou? Como é que foi essa sua relação com o vídeo? Já que eu sou uma pessoa que trabalha no vídeo, eu sei como é difícil. Muitas vezes a gente se olha e fala, não, mas eu podia ter falado diferente. Ai, por que que eu falei? Né? Não, eu não assistia, muito tempo eu não assistia, não, mas não gostava de assistir de jeito nenhum. E a trajetória foi o seguinte: anos depois, eu consegui dar vários passos interessantes, mas de fato não tinha ainda passado essa coisa do quase. Tinha muitas questões de quase, agora um projeto quase emplacou, o outro quase foi para frente. Tinha muitas coisas, acho que faz parte da caminhada. Hoje, olhando, acho que me trouxeram até aqui, né? Mas um fato que mudou muito foi a minha namorada ter vindo para cá. Ela se mudou para cá e o meu sonho, Marcelo, dizer: Ana, minha esposa, dizia: vem que deu certo. Mas nunca chegou esse dia. Ela veio e aí depois a coisa aconteceu. Ela falou. Né? Oi? Ela acreditou em você. Sempre, a vida inteira. Mas aqui no Rio ela falou: Alain, você veio aqui para quê? Não foi para escrever? Escreve. Eu estava deixando de fazer as coisas, estava realmente, mais uma vez, escondido, né? Atrás, não é a hora, não estou pronto, a gente não tem equipamento para gravar, eu não me expresso direito, um monte de desculpas, um monte de coisas que ela desmistificou simplesmente dizendo: faça, faça. Pegou um celular, um dia, minha irmã estava aqui por coincidência também, e eu sempre acreditei muito nos meus textos, então tinha isso a meu favor. E se eu fizesse alguma coisa simples e que não precisasse me esconder, inclusive, o desafio também seria esse, né? Tirar uma máscara, tirar uma armadura, parar de escrever para outros poetas, para mostrar que eu escrevo bem. Não, tem um ser humano ali que escreve e que se eu realmente me abrir, vou encontrar outro ser humano do outro lado. Isso foi uma percepção ao longo dos anos. No momento eu só queria ser sincero e me agarrei enquanto eu confio nos meus textos. Então a gente falou: vamos fazer uma coisa simples, sem cenário, sem nada demais assim, acredita na tua ideia. Foi isso que a minha irmã e a minha mulher disseram. Com o celularzinho na mão ali, comecei, falei um texto que eu acreditava muito. Na outra semana seguinte, de novo, e tá aí a grande chave, Márcia: continuidade, né? Continuidade para mim mudou tudo, porque o primeiro ano foi, sei lá, tinham 100 pessoas, era uma festa, assim, 90 pessoas viram o meu vídeo, 10 comentários, era uma alegria, porque a recompensa vinha da ação, né? Eu fazia, eu botava minha cara a tapa, literalmente. Fui perdendo o medo, eu não conseguia me ver, sinceramente. Eu via os vídeos, dava aquela: meu Deus, eu sou um cara tão tímido, resolvi me expor dessa maneira, em vídeos para a internet. Que ideia é essa, né? Por incrível que pareça, a exposição me trouxe uma liberdade. Era eu ali, sabe? Não tinha, como sempre digo, a beleza é questionável, a sinceridade, não. Então, não. Agora, Alan, você lembra qual foi o seu primeiro vídeo? Lembro. Você pode... Qual foi o seu primeiro vídeo aí? Acho que eu lembro. Falava justamente sobre sonhos. Começava assim: se alguém tiver um sonho, respeite. Para falar que é impossível, já basta a realidade. Aí eu conto uma historinha que é assim: o menino sonhava em voar, a realidade exigiu brevet. O traficante deu asas para o sonho do menino, fez dele avião. E o menino chegou ao topo do seu mundo, mas não conseguiu curtir a vista. Lá de cima, com uma arma apontada para a cabeça, a paisagem se confunde com a velha realidade. Na favela, morro é verbo. Então, é muito militar. Está nesse livro. Tá aí. Mas você vê que é uma realidade ainda distante da minha. Era uma coisa, tem
tem muitas características de escrita, mas tem pouco do Alan aí, sabe? Esse menino, talvez seja eu, com aqueles sonhos, aquelas coisas, a realidade exigindo o brevet, para que eu finalmente pudesse voar. Tá. Mas, e quem é o Alan de fato, sabe? Eu acho que isso foi acontecendo na trajetória, assim. Quais são os meus medos, as minhas dores, e como que eu consigo ser tão sincero a ponto de identificar as da Márcia também, identificar as da Ana, do meu marido, pensar, parar de olhar só para o meu umbigo. Então, talvez esse primeiro já seja esse exercício, de olhar não só para o meu umbigo, conseguir ampliar a minha visão, assim, né? Mas quando a gente fala sobre o nosso umbigo, a gente às vezes fala sobre o umbigo de todo mundo, né? Aquela coisa Pode de ser. aldeia, você está falando sobre o mundo, né? Exato, e é difícil isso, né? Também é um desafio, né? Para mim foi um desafio que eu transcorri por esses anos, assim, me abrindo, e realmente a minha preocupação era tirar a armadura de que era um cara que não poderia chorar, não poderia me expor, que eu vi a vida inteira, assim, né? Talvez por essa questão mais machista, assim, você não pode chorar, se perder, chorou. Tem um poema meu que eu falo assim, engrossa essa voz e diz que não doeu. Então, sabe, não poderia demonstrar fraqueza em momento algum. E aos poucos eu fui desconstruindo isso, como eu te falei, na frente das câmeras. Não sei se foi uma boa ideia, mas rolou. 90 milhões de visualizações foi uma ótima. É, de fato, gerou, o saldo foi positivo, eu diria. Foi muito positivo. Você sabe que eu vendo você agora, assim, falando sobre poesia e trabalhando a poesia tão viva, vamos dizer assim, né? Que as pessoas tendem a pensar, a poesia é coisa do passado, né? Não, a poesia está morta. Você trouxe a poesia viva. Eu me lembro que quando aconteceu isso na década de 90, com os Camalhões, que inclusive o Pedro Bial Uhum. parte, a poesia estava também, deu uma ressurgida naquela época, né? Década de 80, aliás, foi na década de 80. E agora você trazendo essa poesia viva, né? Com vídeo, falando, eu acho que isso é um estímulo para as pessoas trabalharem dentro de si esse lado que você falou, o sensível, o humano, o verdadeiro, o sem máscaras. Porque as pessoas estão muito engessadas, né, Alan? Engessadas em serem perfeitos, em serem fortes, em serem bonitos, né? Em serem bem-sucedidos. E ninguém Perfeito. quer falar de perdas, de dor. E a poesia, se não fala sobre isso, ela não tem sentido. E é engraçado, parece um antagonismo, a gente fala de sinceridade, verdade, fases ruins, então na internet, né, onde nas redes sociais, onde impera algo que uma parede assim, né, dos sentimentos. E eu realmente prezava por facilitar o acesso à poesia. Eu sempre falo, desempoeirar essa poesia, desse papo de que ninguém gosta, que é difícil, de que é para poucos. Isso me irritava muito, assim. E quando eu vejo movimentos, como você citou, você falou da Nuvem Cigana, Não, dos camaleões. os Camalhões, eu lembrei da Nuvem Cigana, É a que nuvem era demais também, os Camalhões do Pedro Bial, a Nuvem Cigana era do Chacal, tem um cara que é o Mano Mello, que eu admiro muito também. Eu via isso na rua, Márcia, sabe? Uma vez eu estava em Paraty, na Flip, e vi aquela movimentação na praça, era um cara falando poesia, e só ele sem microfone, e chamando a atenção de uma multidão, a galera rindo, se emocionando. Falei, o que está acontecendo? Era o Mano Mello falando poesia. Falei, poxa, que massa. força que tem. É demais, a força da palavra, né? E eu pensei, vamos. Isso é poesia, as pessoas não se dão conta que isso é poesia. A poesia está inserida na nossa vida através da música, através de mensagens, só que de repente, se quebrar essa coisa, facilitar o acesso ao livro através da poesia falada, a gente faz um círculo, a gente faz um processo inverso. A pessoa escuta aquilo, vai buscar o livro e fala, opa, eu entendo isso, eu me identifico com isso. Então quebra aquela barreira de fato de que é chato. Todo mundo fala que é chato, é ruim, não entendo, mas se perguntar quem é o último que você tentou, as pessoas não lembram porque não tentaram. Então, realmente, não sei se é preciso, mas eu senti a necessidade de desmistificar isso, porque afinal de contas é o que eu faço, né? Então, eu não tenho uma linguagem rebuscada, eu não tenho um interesse, como eu disse, em escrever para outros escritores, para mostrar nada. Então, esse processo de botar na internet facilitou muito. Acredito que esse pessoal que a gente citou não teve essa facilidade que a gente tem hoje de jogar na rede, É. né? Não existia esse mundo, né? Esse mundo que dá uma resposta direta para você, né? Você teve essa resposta direta, você colocou e foi criando o seu público e desmistificando essa coisa de que poesia é coisa de velho, poesia é coisa antiga, Não poesia tem público, eu via muito, não tem engajamento, as pessoas não. O mais que eu via, Marcelo, o que você vai ganhar com os teus vídeos? O que você quer lançar livro de poesia? Eu procurava grandes editoras, as pessoas diziam, ninguém se interessa por poesia porque não vende. É isso aí.
não vende, não, eu lembro da palavra até hoje, não tem engajamento com poesia. E eu falei, poxa, mas é o que eu faço, então não tem outra saída a não ser tentar. E realmente foi desmistificando vídeo a vídeo, semana a semana, e tem um movimento muito grande de, hoje em dia, graças à internet, como a gente está falando. Inclusive, ano passado, na Bienal, eu participei com o Zac e com a Capoeta, falando justamente disso, da força das redes sociais, levantando mais uma vez a poesia, ou pelo menos, como eu disse, desempoeirando ali da prateleira, que estava um pouquinho esquecida, né? Tirando da prateleira, né? E uma das coisas que eu gosto muito aqui desse livro que você lançou um outro antes, né? Isso, Zé Ninguém. Zé Ninguém, né? E que eu acho interessante, não só essa mistura, mas também a diagramação. Você colocou páginas coloridas e tem assim uma coisa meio grafitada, né? Vou mostrar aqui para o público. Eu Né? gostei muito também desse projeto, a ideia da Sextante, de trazer o escritório, até esqueci o nome deles, vou procurar aqui. Você achou bonito, Márcio? Você gostou do resultado? Gostei muito porque eu achei que ficou moderno e é uma coisa mais atual. Assim, é uma coisa dessa geração, né? E Sim. você acha que com isso você também, não só na poesia falada, nos seus vídeos, mas também quando a pessoa pega o livro, ela vê que não é uma coisa antiga, é uma coisa Sim. moderna. Né? Então, é um livro que a gente sente isso, né? Pela cor e pela diagramação. Fico feliz. Foi o Estúdio Bogotá, agora eu relembrei aqui, que foi realmente ideia da editora, de vamos trazer uma coisa mais moderna, inclusive, você percebeu bem, diagramação, trazer frases, inclusive tem a influência direta da internet ali. Cada frase tem o @Alan Dias Castro, ou seja, remete direto para a galera repostar. Bem atual. Agora, eu até mostrei aqui, ó, eu Eu adoro quem marca livro. sabe? Eu gostei muito. Você tem uma coisa aqui, um poema chamado aqui, Tarja Preta. Falar com quem não quer ouvir também é conversar sozinho. E é isso que às vezes a gente sente, que as pessoas falam, mas estão falando sozinhas nela. Eu senti, esse poema, o Tarja Preta, foi o primeiro que quebrou uma barreira, assim, chegou a 1 milhão de visualizações, então foi meu primeiro, assim, foi um susto. Justamente porque você falou ali da resposta imediata, nem sempre é o que a gente espera, e muitas pessoas também não têm a percepção que a gente acha que teria, e tal, e a liberdade e a beleza, talvez, da poesia, cada um interpreta conforme o seu olhar, né? Mas esse poema fala disso, das pessoas que querem nos botar num padrão, numa regra, na receita de que todo mundo é igual, e se confunde, no meu ponto de vista, normalidade com maioria. Eu falo das pessoas insatisfeitas, acordar todo dia insatisfeito, reclamando. Por isso que eu digo, meu relógio eu joguei fora, eu cansei de perder tempo esperando a hora certa, sabe? E aí, isso para mim, a maioria está nessa zona de conforto, eu diria, por mais que esteja completamente desconfortável, completamente insatisfeito. E quem chega e fala, vem cá, será que isso é realmente o normal? É normal estar insatisfeito porque a maioria está? E se você cutuca essa ferida assim, as pessoas vão dizer, não, você está louco, só pode ser louco. Acho que mais do que te julgar, te limitam, né? Você só pode ser louco. E aí, como eu finalizo o poema, eu digo, é aí que eu te iludo, porque os loucos podem tudo. É verdade. Agora, você aqui também na abertura, eu achei interessante, né? Eu estava perdendo sono para correr atrás de um sonho que não era meu, né? E matar meu sonho seria morrer antes da morte. É isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender, porque que elas, às vezes, estão morrendo em vida. Porque elas não Exato. estão sendo verdadeiras e indo atrás do seu propósito. Eu sei que é muito difícil, não é fácil. Você contou aqui a sua experiência. Você lutou anos para conseguir chegar aonde você chegou. Mas é isso, né? A pessoa se sente assim desmotivada. Parece que a vida está passando e que ela perdeu totalmente sentido. Por que você se levanta de manhã todo dia, né? Foi a pergunta de uma live que eu fiz agora da doutora Filó, que é uma pessoa maravilhosa. Ela disse, por que você se levanta todo dia? A gente tem que pensar, por que a gente se levanta todo dia? Uhum. Pô, perfeito. E realmente a vida está passando, né? Está passando. O meu pai tem nesse livro tem um poema que é um conselho do meu pai. Ele fala: sonha, meu filho, mas sonha acordado para quando olhar no espelho não enxergar o passado, porque de fato o tempo não volta nem olhando para trás. E aí, há pouquíssimo tempo eu tive essa experiência de finitude. Eu perdi o meu pai, uma pessoa, né, importantíssima na trajetória. E essa questão da finitude, mais uma vez, me trouxe a questão de que a vida é um privilégio, porque a morte me trazia, sempre trouxe esse medo, né? Que amanhã pode ser tarde, de fato pode. Mas é que hoje a gente tem a possibilidade. Hoje a gente pode tomar uma iniciativa, tomar uma atitude, alguma coisa assim, que realmente
para perceber que não está bom essa insatisfação. Isso é muito pessoal, repito, né? Para mim, me bateu muito essa insatisfação virar rotina. Então, essa percepção de morte, de que a coisa acaba, para mim virou um oxigênio, assim, um a mais. Eu repito, a finitude para mim hoje em dia uma motivação a mais, por perceber que é uma oportunidade que eu estou tendo. Então, isso já me batia muito, muito forte lá atrás, quando, como eu te disse, acordar todo dia insatisfeito para chegar onde não quer, sabe? Até quando? Acho que a pergunta base para mim é até quando? Até quando? A gente espera uma vida, quer dizer, espera um dia, uma semana, uma década, uma vida, né? Então, Eu vi é hoje. aqui o poema Carta Aberta à Morte, né? E eu fiquei, poxa, isso aqui é uma coisa difícil, né? Uma carta aberta à morte, né? Mas aí eu fiquei assim interessante, achei, porque você fala uma coisa que é isso mesmo, a gente tem que estar vivo e envelhece, não tem jeito, né? E aí você perdeu o medo de envelhecer. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas têm mais medo. Às vezes mais medo do que da morte, é o medo do envelhecimento, né? É o medo de você ficar sem poder fazer o que você gostaria de fazer, porque o tempo passou e você não fez o que deveria ter feito. Exato. Eu acho que também é um medo de mudar de fase, sabe? Eu percebo muito isso. A gente fica um pouco estagnado em fases que ou que deram certo, ou que a gente não resolveu algumas coisas, e aí realmente tem dificuldade de... meu medo, sinceramente, é de ser um eterno sonhador. Aquela fase de... Porque eu me encontrei... O cara passa quase uma década dentro de um papel, acaba se encaixando de certa forma, e é mais fácil, porque você sabe, você se conhece, né? Você sabe até onde pode ir, sabe o que vai acontecer no outro dia, então isso é bem confortável, assim. Só que é preciso mudar de fase, é preciso envelhecer que seja, e que isso traga o conhecimento, traga o amadurecimento, né? A gente pega só o lado ruim das coisas. Ah, eu não quero envelhecer, mas poxa, você está construindo uma trajetória e vai colher em algum momento. Envelhecer também se trata disso, né? De colher o que você tem plantado, de ter melhores ideias, de não repetir erros. Eu sempre digo, né? Os erros moram no tempo, olhar para frente e escolher não visitá-los. Não estou falando de esquecimento, mas de aprendizado. Envelhecer para mim é isso, é aprendizado, é colher frutos. Então, como eu disse, não reclamo dos cabelos brancos, das rugas, não. Só envelhece quem está vivo. Eu agradeço por isso. A outra opção é bem pior, né? Também pode encerrar ali, né? Mas talvez não seja tão. Poder fazer o que quer, né, Alan? Alan, eu vi aqui que você também coloca, né? Que você tinha esse sonho, né? Que você largou seu emprego, você veio para cá. Eu queria até te perguntar por que o Rio de Janeiro, né? O que te fez assim escolher o Rio de Janeiro como lugar para realizar o seu sonho? Você é gaúcho, você morava onde no Rio Grande do Sul? Eu sou do interior, eu morei em várias cidades, entre Passo Fundo, depois fui para Porto Alegre, passei por Guaíba, que é grande Porto Alegre, morei em Porto Alegre, e aí na adolescência fui fazer direito e depois vim para o Rio pelo fato que eu te falei da questão familiar mesmo. Meu pai gostaria de ter vindo para cá e tem toda uma trajetória pessoal, assim, de admiração pelo Rio e das pessoas que estão aqui. Muitas viviam do que eu gostaria de viver, que é de música, ou as editoras estão aqui. E também o fato de que o meu amigo, esse que eu falei que eu fiquei hospedado, o casal de amigos, já moravam aqui. Então, veio a calhar com esse sonho que eu tinha de pelo menos conhecer o Rio e conhecer as pessoas que moravam aqui. E, sinceramente, chegando aqui foi paixão à primeira vista. Assim. Me apaixonei pela cidade, foi muito bem recebido e gosto muito até hoje de morar aqui. E, por sorte, a Ana, minha mulher, também se adaptou bem, então fui recebido e me sinto em casa. Embora ainda diga Porto Alegre, quando vou para lá, tipo, vou voltar para casa. Ainda a base é lá, mas me sinto muito bem aqui, fui muito bem recebido. Mas por essa questão familiar, sem dúvida. Acho que o meu medo era achar que eu tinha que repetir o sonho do meu pai ou completar alguma coisa por ele. E aqui, vivendo, eu percebi que não, que era muito mais por mim mesmo. Como eu disse, eram parecidas as histórias, mas eu tive que fazer a minha, né? Então, foi coincidência ou talvez uma grande influência, mas de fato a minha história aconteceu aqui porque eu me sinto bem, me senti que estava na minha missão, digamos assim, não só correspondendo a algo que meu pai não fez. Agora, Alan, você, quando você estava aqui, óbvio, lutando para ser, vamos dizer, emergir, né, nesse mundo, você tinha essa, vamos dizer assim, esse caldo, né, de ansiedades, medos e sonhos que motivavam você a escrever, e eu tenho certeza que você deve ter produzido muito nesse momento, né? Que você disse que foi um momento longo e tudo. Agora, você já conseguiu reconhecimento,
Você já tem uma família, você é pai há pouco tempo, não é isso? Isso, pai da Serena. É menino ou menina? É menina, Serena. Serena, nasceu uma menina, você tem sua filhinha, sua mulher do seu lado, sua família organizada, sua vida profissional caminhando. E aí a inspiração, né? E aí a produção literária? Porque sempre a gente tem aquela impressão, não? Quando tudo está bem resolvido, como é que eu vou produzir? Da onde eu vou tirar, né? Da onde eu vou tirar aquilo que uma vez eu perguntei ao Fernando Sabino? Eu falei, Fernando Sabino, como é que é para você escrever? É fácil? É difícil? Como é que você busca inspiração? Ele falou, Márcia, é facílimo. Eu sento em frente à máquina de escrever, olha lá, na época ainda tinha máquina de escrever. Eu sento na máquina, em frente à máquina de escrever, corto os pulsos e deixo sangrar. Eu nunca me isso, sabe, Alain? Que eu achei uma descrição tão perfeita da dor de que é produzir, né, algo que você tira lá do fundo, né? Olha, sendo muito sincero, eu percebi também quando perdi meu pai que ele era muita influência também. A cada texto que eu fazia, ele era o primeiro a ligar. Poxa, muito bom, legal. E aí eu pensei, Márcio, quando ele partiu agora, eu pensei, nossa, não perdi meu motivo para escrever. Perdi, por mais que minha família, minha mãe também seja uma grande apoiadora, eu falo nela no livro direto, mas deu uma, travou assim, sabe? Parecia que eu estava fazendo pelo reconhecimento dele mais uma vez, e isso me incomodou muito, assim. Quem sou eu de fato? Me deu uma crise existencial, assim, e que realmente, no meu caso, não cortei os pulsos, nada, mas foram lágrimas ali que caíram no papel e me trouxeram a percepção de que eu tinha muito para fazer por mim e por consequência da chegada da minha filha. Aí a grande palavra da vez para mim é continuidade, né? Então, realmente alcancei muitas coisas que eu desejava, foram muitas coisas além, inclusive, como eu digo, depois do medo, os ventos sopram a favor, né? As coisas vão acontecendo, a gente nem imagina. Mas eu acho que eu comecei agora, sabe, Márcio? Quando realmente chega no momento em que você acreditou que estaria, poxa, agora começou a brincadeira, né? Agora eu quero me divertir um pouco também, porque foi tanta busca, tanta coisa, parecia uma eterna insatisfação de que nunca estava bom, nunca era, nunca tinha chegado, e agora me sinto à vontade nesse lugar, então a inspiração vem muito mais por aí, sabe, dessa satisfação. E olha que engraçado, eu fiz nesse livro Carta Aberta à Morte, e nessa fase agora que eu estou me sentindo. No Dia dos Pais eu tive uma coisa muito engraçada. Eu me senti grato pelo meu pai, pela vida que ele me deu e pela possibilidade de eu me tornar pai hoje. Então, mudei meu ponto de vista total assim, a partir dessa experiência, por incrível que pareça, que eu tinha tanto medo, né, da finitude, como te disse, me trouxe uma possibilidade enorme de encarar a vida como um privilégio. E a partir daí eu passei a criar textos, inclusive um chamado Carta Aberta à Vida. Ou seja, eu estou buscando uma outra abordagem do ponto de vista do lugar que eu tanto busquei. Então, acho que só começou a brincadeira. Eu me sinto bem nesse lugar e essa satisfação não é só a dor mais que é o meu combustível, sabe? É muito satisfatório, uma realização grande quando o bem-estar também pode ser encarado como inspiração, né? Afinal de contas, eu também quero ser feliz, sabe? É o que eu faço e o que eu sou, me faz ser quem eu sou. Isso, né, Alain? Poxa, acho que aquele coisa de morrer de tuberculose pode ficar na prateleira lá, eu abro mão desse. Você tem outras fontes de inspiração, vamos dizer assim, né? Total, sim, sim. Agora, você falou em negócio de chorar, a gente tem essa questão, né, a pessoa ficar emotiva, né? E o homem tem sempre uma relutância em demonstrar os seus sentimentos. E você falou em chorar. Isso para você foi romper uma barreira? Você poder se sentir livre para poder chorar de emoção? Muito, foi muito sim, porque eu não planejo, não sou ator, não tenho esse poder, nesse ponto eu vou chorar, né? Mas eu tenho uma técnica que eu faço assim, Marcia, para a coisa ficar muito pessoal, eu escolho para quem eu vou falar, né? Para quem eu escrevo, eu sei para quem eu escrevi, nem que seja fictício, eu sei, mas muitas vezes eu consigo encaixar dentro de alguma pessoa querida, e eu começo cada texto dando um tom pessoal, assim, antes de gravar, dando um teor de depoimento, assim, eu digo, eu sou Alan Dias Castro, e aí intitulo, né? Fulana, aí eu descarrego aquilo. Descarrego, parece que eu estou me livrando de um peso, nem sempre é, mas divido aquilo, e aí, em alguns momentos, isso me pega e eu simplesmente não travo, não travo. Como te disse, foi um alívio realmente assumir que tem um ser humano atrás dessa barba aqui, essa cara muitas vezes emburrada, era realmente uma grande fuga, uma grande armadilha para mim mesmo, assim, né, de não expor, a gente acha que não expondo está sendo forte, na verdade a gente está se enganando. E para mim essa percepção de que eu poderia me expor e por mais que
gerasse comentários diferentes do que eu esperava, para mim não me incomoda, porque, como eu te disse, né, beleza subjetiva, sinceridade é inquestionável. E isso abre uma porta para que os outros também sejam sinceros comigo. Então, abrir um canal assim de troca, incrivelmente intenso, Marcos. As pessoas vendo, as pessoas percebem que está aberto, quem está aberto também se sente à vontade para se abrir. Então, uma troca ali, se você for ver nos comentários, inclusive recebo muitas mensagens na rua, assim, as pessoas são muito afetuosas comigo, perderam o medo de se expor, porque eu estou completamente aberto ali, né? Isso pode ser perigoso? Pode, mas como eu te disse, eu perdi o medo dessa exposição, então já não vejo perigo em ser o mesmo, em ser um ser humano que chora, assim, que também tem emoções, que nem sempre são boas. Então, não me escondo mais atrás dessa máscara que eu te falei. Foi difícil, mas hoje é um alívio. Eu imagino. E você fala muito sobre isso, né? Tem um poema seu chamado Armadura, né? Exato. Aqui, que geralmente sentimentos de que nos defendemos são os que mais precisamos, né? E, na verdade, é isso, né? Se abrir é uma das coisas mais difíceis, né? Tem um poema que fala: para ser abraçado, abra-se. Então, no momento que eu estava ali, como você citou aqueles anos que eu estava ali morando sozinho, na solidão, realmente fazia companhia, eu estava mais fechado do que nunca. Não chorava aquela época, para você ter noção. Eu estava tão dentro de mim ali que eu não conseguia me expressar, não conseguia dividir as coisas com ninguém. Então, realmente era do que eu mais estava precisando, eu estava mais me escondendo. Então, tem esses antagonismos na nossa vida, assim, que a gente vai percebendo com o tempo, né? Percebendo que não tem problema nenhum em realmente pedir ajuda. A gente acha que quem pede ajuda é fraco, ou que não tem que ser. A minha frase era: eu mato no peito, sabe aquela coisa? Eu aguento sozinho. Mas, poxa, não precisa ser assim, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. A gente está, inclusive, agora no mês de setembro, que é um mês tão significativo, né? De combates a suicídio. Então, tantas pessoas sofrendo sozinhas, caladas, achando que é fraqueza. Poxa, eu tenho um problema que eu falo: não se iluda, é preciso muita coragem para conseguir pedir ajuda. Então, desmistificar isso, para mim, além da poesia, é um objetivo grande, assim, de que podemos, sim, não demonstrar essa falsa fortaleza assim o tempo todo. É normal sermos humanos, é bonito sermos humanos, e é uma troca muito mais sincera quando a gente consegue se abrir. Você se sente mais fortalecido agora, depois que você é pai? Nossa, me sinto realmente uma fortaleza agora, talvez por necessidade, não sei, né? Era muito mais eu comigo mesmo, minha mulher, aquela coisa. E agora a sensação é incrível, assim. E através do quê? Do carinho, né? Do afeto. Essa fortaleza que me deu, assim, foi de abraçar minha filha e ter aquele amor tão grande que se torna uma proteção, me torna uma fortaleza através do afeto. Isso para mim é uma novidade muito grande, assim. E também é quebrar essa barreira de dividir amor, de expor amor. Com um filho fica muito mais fácil, né? Eu me vejo que nem um babaca ali, babando, mandando beijos, dizendo eu te amo, e perdi a vergonha na rua. Estou na rua ali beijando ela e dando risada. Então, por esse outro lado também o amor também quebra uma barreira muito grande. Talvez seja a forma mais difícil assim para mim perceber, né? Poxa, eu posso me entregar esse sentimento e isso vai me fortalecer, não vai me tornar mais isso ou mais aquilo, seja lá para onde o julgamento leva, né? Mas de fato me sinto muito mais fortalecido por decorrência dessa sensação de amor extremo, assim. Eu estou naquela fase da música dos Novos Baianos: eu sou amor da cabeça aos pés, assim. Tá intenso para mim. Muito bonito. Agora, você também tem uma banda que você faz, né? Você integra a banda Reverb Poesia, e vocês fazem shows pelo Brasil, né? Bom, agora com a pandemia tudo foi suspenso, né? Mas vocês faziam shows, né? De música com poesia falada. Como é que é a reação do público ao ver a poesia falada, Alan? Poxa, é incrível, porque eu também acredito na música como um facilitador enorme, de quebrar barreiras. O cara vai falar: vou ver poesia, quando vê tá lá batendo o pezinho, por causa da música. A música é um condutor gigante, assim, de sentimentos, de quebra barreiras, como eu disse, né? Eu tenho um parceiro, o Thiago Corrêa, que trabalha comigo há muitos anos, ele de Porto Alegre, e ele também foi um cara que sempre valorizou a poesia, a letra, né, o conteúdo, não só a forma da gente se expressar. E aí a minha ferramenta é a poesia, a ferramenta dele é a música, e ele escreve também. Então a gente juntou essa vontade de botar a letra, a mensagem em primeiro lugar. E aí no palco é sensacional, assim, Márcia. A gente
tem telão também, a gente tem imagens gráficas, mistura as formas de arte, e aí realmente é uma imersão e a gente conta uma história, onde eu falo toda essa trajetória, desde que eu larguei o emprego, eu conto a história do palhaço, quando eu dizia que achava que era uma maldição ser feliz, e até eu perceber que a maldição era ser normal. E aí eu falo, tem um trechinho que fala assim, debaixo dessa careca eu sei que existe uma peruca, e aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem eu sei que existe o palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz. E aí vai por aí, assim, de assumir o seu nariz e traz essa pergunta que é o tema, inclusive, da nossa live, que é o que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo. Então a gente vai, através da música, dando essas incomodadas, assim, né, Márcia? Aquela cutuca Mas aqui. alfinetadazinhas, né? Alfinetada na alma, no ego. Exato, mas são sinceros porque foram feitas para mim as perguntas do livro. Tem um livro que a gente usa como roteiro para o show, que são 12 capítulos, todos são baseados em perguntas, do tipo, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ou será que o maior risco dessa vida é morrer de velho, mas não ter vivido bastante? Então são questões assim que a gente vai quebrando barreiras, como eu disse, com a música, com a poesia, que são ferramentas, mas vai introduzindo o que a gente acredita, né? Isso é uma satisfação muito grande, assim. Você está no palco defendendo, entre aspas, o que você acredita e acaba sendo uma troca enorme, assim, uma troca muito intensa entre as pessoas, porque é emocionante, né? Música, arte, poesia, tudo junto, assim, acaba virando um combo bem emocionante. A recepção é incrível. Posso imaginar. Você falou desse mês de setembro, né, onde a gente sabe que, infelizmente, é um mês que se tenta abordar essa temática da depressão, do suicídio, né? Como poeta, assim, falando sobre temas que calam fundo, você recebe pessoas que trazem para você esses problemas, esses dramas, chegam até você, das pessoas que te assistem? Ah, não vou mentir, chegam muitos, 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 muitos. E no começo eu senti uma responsabilidade muito grande, assim, porque eu só posso garantir o meu ponto de vista, a minha intenção ao escrever. Como a pessoa vai receber, eu não tenho controle, nem poderia ter, né? Isso me causava um pouco um transtorno, assim, uma responsabilidade muito excessiva, que eu percebi que não é minha, né? Porque a pessoa entende aquela mensagem e tem a força dela e consegue sair da situação que ela estava, enfim. E muitas vezes eu duvidei disso, da força da palavra, até ouvi uma vez de um cara, num lançamento do livro, que foi aqui no Rio, ele falou, ele não conseguiu dividir direito comigo, ele contou para a Ana e contou para o meu pai também, isso foi ano passado, que a mulher dele estava no mar se afogando, contou uma coisa bem pessoal assim, e ele conseguiu buscar ela, e ele começou, uma vez que ele livrou ela, ele começou a se afogar, e não sabia de onde tirar força, não sabia de onde, e lembrou de uma música do Reverb, que você citou agora, que era O Mar Ensina, que fala fôlego para remar na volta, e lembrou desse trecho e tirou aquela força, não sei de onde, e saiu da situação que ele estava. E, poxa, então a música literalmente tirou ele de uma situação de vida, uma morte. E isso para mim foi muito forte, assim, né? Do cuidado que eu tenho que ter no que eu escrevo, do cuidado do impacto que as palavras têm nas pessoas, que eu não faço a menor ideia de que teriam, né? E, então, repito, me assustou muito no começo, agora eu lido com a responsabilidade autocrítica mesmo, que eu vou dividir, sempre prezando pelo cuidado, por enxergar outro ser humano ali. O que eu vou dividir? Uma dor? Será que eu vou multiplicar essa dor? Então, penso muito sim, porque recebo muitas mensagens. Eu imagino, Muitas. porque você fala de uma maneira muito clara e a maneira que você fala também é contundente. Então, as pessoas recebem rapidamente o que você quer dizer. A mensagem chega muito rápido, né? Você tem um texto assim, uma prosa e uma poesia assim, né? Que é uma coisa muito verdadeira. E eu posso imaginar que muitas pessoas possam querer se comunicar com você e dividir até as suas angústias. E é uma responsabilidade para quem faz essa troca realmente, né? Agora, Alan, a gente já está quase acabando. E sabe o que eu queria te pedir? Opa. Você pode declamar um poema para a gente hoje, para a gente encerrar nossa live com você falando algum dos seus poemas. Com o maior prazer. Você quer escolher algum do livro? Posso escolher aqui? Não, eu quero que você escolha. Eu acho que você vai fazer a escolha perfeita, vamos dizer assim. Então, ótimo. Eu vou falar o poema chamado Amizade Real, já que a gente comentou daquela fase que eu estava aqui na tentativa e tal.
não percebendo que precisava de ajuda e pude contar com a ajuda da minha irmã, como eu falei, depois da minha mulher, e a importância da gente trocar o calma vai passar pelo calma estou passando aí, né? O poder da presença. Muito bom. E dessa questão agora que a gente está tudo online, todo mundo online, tô louco para encontrar as pessoas. Nesses lançamentos que eu falei, a troca é muito incrível, de abraços, de uma energia muito forte. Então, estou tentando prever o depois dessa bagunça toda, onde a gente vai poder se encontrar. Ele fala assim: quando a gente se tranca no nosso mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir, é muito bom receber aquela mensagem dizendo calma, vai passar. Mas a que muda tudo é que diz calma, estou passando aí. Faz toda a diferença poder contar com alguém que entra no universo da nossa solidão, ignora aquela placa que diz fechado para visitação, abre a porta, fecha as janelas do computador e parece que te puxa, te traz de volta para a vida real. Isso muda a tua realidade. Alguém que troque likes, mas por sinceridade, e que te faça trocar aqueles 5.000 amigos do Facebook por uma boa amizade. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando, está junto. É quase como dizer, você está perdido? Eu estou também. Porque às vezes a pergunta não é para onde, é com quem. E quando a gente está lado a lado, fica fácil perceber a diferença entre receber um coração e ser amado, entre aqueles que estão online e quem está conectado. Eu, sinceramente, nunca entendi direito o conceito da tal da empatia, até perceber que, na prática, a amizade real não precisa de muita teoria. Às vezes, basta servir de companhia, em silêncio, porque aquele silêncio que não te deixa no vácuo não significa que acabou a bateria. Significa que você recebeu a mensagem. E, às vezes, melhor do que dar uma resposta é dar ouvidos. Não sabe o que falar? Tranquilo, porque a tua presença já vai ter respondido. Lindo. Aí. Olha, você passou todas as mensagens do que é da importância do relacionamento humano, do contato entre as pessoas, do amor fraterno, do amor entre os seres humanos, que é tão fundamental para que a nossa vida tenha um sentido, né? A gente vive nesse mundo virtual, mas nada substitui um aperto de mão, um olhar, né? Exato. Essas coisas são fundamentais na vida do ser humano. Eu quero te agradecer muito, Alain. Foi uma live maravilhosa. Falar com um poeta nos dias de hoje, vive de poesia, que está fazendo sucesso, que está conseguindo passar suas mensagens, é um prazer enorme, viu? Muito Márcia, eu que te agradeço demais pela recepção, pela gentileza e generosidade de me ouvir e pelo espaço, né, de botar minha função em prática aqui, que é realmente desmistificar a poesia e levar adiante. Então, obrigado pela companhia. Parabéns aí pelo seu trabalho, Alain. Ó, dá assim, parabéns à sua mulher, a Ana, né? Tá te ouvindo ali. A Ana tá aí, não? Tá te ouvindo ali, abanando ali. Manda um beijo também. Dá um tchauzinho, tá todo mundo curioso aí. Mas olha, você faz muito bem isso e você está levantando uma bandeira importante da poesia. Então, parabéns mais uma vez. Prazer enorme, tá bom? Prazer foi meu. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Livro, hein? Sucesso com o livro. Obrigado. Gente, foi o máximo. Vou fechar aqui, que às vezes a gente se perde. Eu adorei, achei que foi uma live maravilhosa. A gente vê que as pessoas têm que acreditar nos seus sonhos. A vida é isso aí, a gente tem que ir em frente. Quero agradecer a todos vocês, dizer que todas as minhas lives depois você pode acessar no YouTube, ficam gravadas no IGTV. E quarta-feira eu volto com uma nova live também maravilhosa para vocês, tá bom? Até lá. Boa noite.